Deixa eu só sair. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando continuidade ao nosso momento de estudo para gestores escolares, né? Você que pretende participar de um processo seletivo para gestor escolar, que tem essa vontade de dar sua contribuição como gestor escolar. Eu estou aqui, professora Léo Mendes, do curso LEP, lançando essa oportunidade de preparação totalmente gratuita para você entender como nós trabalhamos. E quando o nosso edital estiver aí formigando, né, nas fofocas pedagógicas pelo mundo afora, aí a gente vai fazer, então, o lançamento, iremos fazer, então, o lançamento do nosso curso completo para gestores escolares, tá bom? Então, dando continuidade aqui, na nossa primeira aula nós falamos sobre a administração pública, direta e indireta, demos aqui uma noção de como ela funciona, e agora nós vamos falar sobre os princípios da administração pública. Minha gente, quando eu falo para vocês a palavra princípios, você lembra de quê? Princípio é onde tudo começa, né? E você estudar os princípios da administração pública para quem é gestor é tudo de bom e necessário. Mas por que, professora Léo? Porque os princípios, eles vão embasar a sua atuação enquanto gestor escolar. Por exemplo, enquanto gestor escolar, você não pode ferir a impessoalidade, dando preferência a algumas pessoas em detrimento de outras. Você não pode, por exemplo, dar publicidade de informações que não podem vir a público por uma questão de proteção a determinadas pessoas ou situações. Então, os princípios, eles são essenciais. A quebra de princípios, minha gente, pode trazer uma dor de cabeça imensa para você enquanto gestor. Então, por isso, nós vamos passar a estudar agora os princípios da administração pública. Os princípios da administração pública, conforme estabelecidos na Constituição Federal, são. Então, vamos aqui ao nosso espaço, né, para anotações. Então, vamos lá. Na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no artigo 37, caput. E o que é esse tal de caput, professora Léo? É a cabeça do artigo, é aquela parte principal do artigo que a gente lê primeiro. Nós temos lá sobre os princípios da administração pública, conhecidos muito pelo mnemônico LIMP. O mnemônico LIMP diz que o primeiro princípio é o princípio da legalidade. O segundo princípio é o da impessoalidade. O terceiro, moralidade. O quarto, publicidade. E o quinto, que é o nosso bebê reborn, né, porque ele nasceu 10 anos depois dos outros, é o princípio da eficiência. Ele veio à tona somente em 1998. Professora Léo, então, se eu souber esses princípios, eu sei tudo de princípio? Em parte, tá? Eu estou dizendo para vocês que esses aqui são os princípios constitucionais, mas existem os princípios que não estão na Constituição de forma clara, eles estão de forma implícita, né? São chamados os princípios não constitucionais ou constitucionais ou implícitos. Significa que ele está no texto constitucional, mas não está de forma clara, né? Então, nós temos esses aqui que são constitucionais e temos os demais, que são os princípios não constitucionais ou implícitos. Então, professora, quer dizer que os constitucionais são mais chiques, são mais importantes? A resposta é não. Todos os princípios são importantes. Apenas esses 5 aqui, do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são aqueles princípios mais famosos, vamos dizer assim,
né, mas eles não são mais importantes. Eles são famosos porque eles estão na ordem constitucional, a partir deles nascem outros princípios, né, eles dão filhotes, mas existem princípios muito importantes, né, gente? Por exemplo, o princípio do interesse público. O princípio do interesse público é aquele princípio que tudo que a administração pública faz tem que atingir ao interesse da sociedade. Por exemplo, o princípio da razoabilidade. Você, como gestor, toda vez que você for agir, você tem que agir de forma razoável, não pode agir de forma extremosa. Digamos, ter um problema com um aluno na escola, um problema de disciplina, expulsar o aluno logo de cara, não pode, tem que tentar medidas que sejam medidas gradativas, né, que sejam razoáveis para o caso. Então, existem N princípios dentro da administração pública. Agora, existem aqueles, além dos constitucionais, que são aqueles que são mais usados, aparecem mais, estão mais ligados à função de um gestor escolar. Mas o importante, minha gente, é que o gestor escolar esteja sempre antenado com os princípios. A quebra ou não utilização de princípios, sejam eles constitucionais ou não, pode ocasionar um sério problema para o gestor escolar, tá certo? Então, está aqui nossos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Professora Léo, e o que diz cada um deles? Vamos começar pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade, minha gente, é aquele princípio que você, como gestor, só pode fazer aquilo que está na lei. Isso porque existe uma coisinha chamada, na nossa administração pública, né, Estado Democrático de Direito. E o que é esse Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito é aquele Estado organizado de tal forma que o Estado só pode agir, quando eu falo Estado, minha gente, não é Estado do Ceará, não, é poder público, certo? Ele só pode agir de conformidade com aquilo que está prescrito na lei. Não pode haver desrespeito àquelas normas, nem o Estado, na consecução da sua finalidade, inventar coisas que não estão previstas em lei. Ele só pode fazer aquilo que está na lei. Então, você, como futuro gestor e representante do poder público, na sua atuação, você só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Professora, mas às vezes o que está na lei não é o mais adequado, mas infelizmente é o que está valendo, tá certo? Então, o princípio da legalidade é esse. O princípio da impessoalidade, eu já até dei uma palhinha antes, né? O que você pensa quando você escuta a palavra impessoal? Ou seja, não pode ser voltado a uma pessoa. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estava ministrando uma aula. Inclusive, era uma aula sobre ética. Eu sempre conto esse exemplo porque ele retrata muito bem a questão do princípio da impessoalidade. Então, estava ministrando uma aula de ética num curso, e lá ao final da aula de ética, um aluno era para o concurso da Caixa Econômica, certo? Aí o aluno chegou, levantou o braço, pensei que ele fosse falar sobre uma dúvida, aí ele disse assim, professora, eu vou passar nesse concurso da Caixa. Eu falei, se Deus quiser, né? E quando eu estiver lá atendendo, e a senhora estiver lá no final da fila, assim que a senhora chegar, a senhora pode me procurar que eu lhe boto na frente da fila. Aí eu digo, por gentileza, não faça isso, porque você vai estar ferindo ao princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, né, da questão antiética, porque eu não devo ter nenhum privilégio em comparação com os outros clientes, justamente por eu conhecer a pessoa que está atendendo. Então, o princípio da impessoalidade é aquele que você não pode privilegiar ninguém em razão de uma simpatia, em razão de um amor, em razão de um parentesco, em relação de nada. Por isso que, dentro do sentido da ética da administração pública, não pode o servidor público ou o agente público, né? Porque agente público é um termo genérico, né, minha gente? Servidor é aquele que é estatutário. Então, não pode o agente público, de forma nenhuma, receber nenhum tipo de favorecimento. Presentes, né? Favorecimento de qualquer ordem. Por quê? Porque isso pode digamos assim, criar, né, um vínculo de simpatia entre essas pessoas e esse tipo de coisa acontecer demais. Então, o princípio da impessoalidade é aquele princípio que todos são iguais,
todos devem ser tratados de forma igual. Professora, mas eu vou ser gestor, gestora, eu vou tratar um aluno da inclusão da mesma forma que um aluno que não é da inclusão? Aí não, né, minha gente? Ah, então fere o princípio da impessoalidade? Também não, minha gente. O que vai acontecer é o seguinte, você vai dar um tratamento compatível com a necessidade de cada um. Se aquele aluno da inclusão tem uma necessidade a mais do que aquele aluno que não é da inclusão, óbvio que para poder equiparar os direitos daquelas pessoas, você vai ter que fazer algo diferenciado, tá certo? Você não pode tratar, se você tem, digamos, 2 filhos gêmeos, né? Os gêmeos, se você tem gêmeos, um é expert em matemática, o outro é uma coisa fora do comum, né? Só digamos assim, é aprovado como cobra porque vai se arrastando, não consegue deslanchar na matemática. Para quem você paga um curso de reforço? Para aquele que é o bonzão ou para aquele que tem necessidades? Para aquele que tem necessidades. Você está ferindo o princípio da impessoalidade? Não está, porque você está tentando fazer com que aquele que tem dificuldade se equiparem nos seus direitos, nas suas prerrogativas, diante daquele que não tem a dificuldade que foi apontada aqui, tá certo? Princípio da moralidade. Gente, o princípio da moralidade administrativa está ligado diretamente à questão da ética na administração pública, né? Você, como servidor público, você tem que demonstrar uma ética, porque, afinal de contas, você está sendo pago por dinheiro público e essa ética, ela é exigida de você na consecução das suas funções. Então, a moralidade administrativa está diretamente ligada à questão da ética e também aos costumes morais, né? A gente sabe que cada sociedade tem um tipo de comportamento em razão das situações que se insurgiram naquela sociedade. Vamos supor aqui, vamos colocar, no lugar de nós colocarmos sociedade, vamos colocar família, né? Se por acaso uma família, vamos colocar a família A, a família B. A família A teve um grande sofrimento durante um determinado período diante de uma determinada situação. E a outra família não passou por esse sofrimento. Então, assim, quando tiverem diante, né, de situações de sofrimento, com certeza elas vão reagir de forma diferente. Então, o princípio da moralidade é aquele princípio que se coloca na ordem de que há um comportamento aceitável de cunho social que você vai levá-lo para a administração pública, não causando escândalo, não causando nenhum tipo de, como é que chama assim, como assim, de sofrimento para as pessoas, né? Nenhum tipo de constrangimento para as pessoas com o seu comportamento, tá certo? Princípio da publicidade. O princípio da publicidade, o nome já diz, né, minha gente? O princípio da publicidade é aquele princípio que autoriza você colocar a público os atos da administração pública. Um exemplo do exercício do princípio da publicidade é, por exemplo, o Diário Oficial. No Diário Oficial estão lá colocadas as informações de tudo que o poder público faz. Por exemplo, nomeação para um concurso público, seleção para um concurso público, um servidor que fez um curso e precisou, para fazer esse curso, de receber diárias. Então, está tudo ali transparente. Aí você me pergunta, Léo, então quer dizer que tudo que o serviço público, a administração pública for fazer, tem que ser público? A resposta é não. Existem determinadas coisas que são protegidas por lei. Por exemplo, segurança nacional. Eu não posso dizer que todas as questões relacionadas à segurança nacional têm que ser tornadas públicas, sustentando o princípio da publicidade, visto que a publicação ou a expressão comum, né, dessa segurança nacional pode vir a prejudicar a própria sociedade. Então, há situações em que que a publicidade sofre algumas exceções. E, por último, o princípio da eficiência, né? O princípio da eficiência, minha gente, é aquele princípio que diz que o poder público deve fazer o melhor com o menos possível.
Se eu consigo, por exemplo, dentro de um órgão público, trabalhar com 50 servidores, 100 servidores, 200 servidores e prestar um serviço de excelência, para que eu vou contratar 500 servidores? Então, tudo que tem a ver com qualidade, né, a palavra que eu lembro sempre quando eu falo do princípio da eficiência, é a questão da qualidade, né? A qualidade do serviço público está diretamente ligada ao princípio da eficiência, certo? Por exemplo, recentemente, o presidente da República, ele fez um decreto, assinou um decreto, né, em que ele manda que haja uma alta conexão de internet nas escolas públicas de todo o país, né? Justamente para quê? Para poder haver uma qualidade na educação, visto que hoje educação tem que ter essa questão relacionada ao uso das ferramentas da internet, né? Ferramentas que estão disponíveis na internet, né? Então, ele fez isso para aumentar a qualidade do ensino, ok? Então, minha gente, dito isso sobre os princípios constitucionais, vamos fazer aqui as nossas questõezinhas. A número 1 é uma questão da Consulpan para professor, abre aspas, todo cidadão tem direito de conhecer as informações que a administração possua a seu respeito e as que dizem respeito ao bem-estar da coletividade. Bom, todo cidadão tem direito a conhecer essas informações. Quando eu pego essa expressão conhecer as informações, elas deverão ser tornadas públicas, tá certo? Então, eu tenho aí claramente o nosso princípio da publicidade. A pergunta é sobre qual princípio administrativo trata essa informação? É o princípio da publicidade. Professora Léo, mas aqui quando ele diz todo cidadão tem o direito de conhecer as informações que a administração pública possua a seu respeito, mas não tem aquelas restrições? Pois é, mas aqui que ela tem a respeito dele. Por exemplo, eu, diante da administração pública, tenho direito a saber todas as informações que estão, por exemplo, registradas sobre mim num órgão público. Eu tenho direito, total direito a ter esse acesso a essas informações, tá certo? As que dizem respeito ao bem-estar e as que dizem respeito ao bem-estar da coletividade, ou seja, aquelas que dizem respeito à coletividade, elas também devem ser tornadas públicas. Agora, a própria lei, ela apresenta as restrições, que é segurança nacional, inquéritos policiais, né? Os inquéritos policiais, às vezes, não podem ser tornados públicos, justamente porque existe uma proteção da vítima, uma proteção das investigações, e essa não proteção, colocando tudo, digamos assim, ao acesso de todas as pessoas, né, prejudicaria sobremaneira esse trabalho, ok? Então, o princípio da publicidade. A número 2, a compreensão da administração pública envolve o conhecimento dos princípios que estabelecem o padrão a ser seguido por todas as organizações administrativas públicas ou aquelas que são privadas e que lidam com interesse público. Não entendi, professora. É porque existem instituições privadas que estão, em determinado momento, em razão de um contrato, em razão de uma parceria, elas estão fazendo o interesse público, executando o interesse público. Então, enquanto essas instituições estiverem nessa parceria, né, mesmo elas sendo privadas, essas instituições elas têm que seguir esses princípios, porque naquele momento, vamos abrir aspas aqui, elas são o Estado. As instituições privadas são o Estado, representam o poder público. Então, se elas representam o poder público, elas têm que fazer ou têm que seguir os princípios da administração pública, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui, ou privadas que ligam com o interesse público para atender os interesses da sociedade. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta os 5 princípios da administração pública. Vamos lá. Legalidade, ok. Impessoalidade, ok. Fiscalização, não está. Se eu fosse fazer essa questão, gente, eu colocaria, para não ter sombra de dúvida, eu colocaria os 5 princípios da administração pública constantes na Constituição, ou os 5 princípios constitucionais. Mas aqui a gente dá para entender, tá certo? Eficiência, ok. Justiça, não está lá
como um princípio da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência estão aqui os nossos princípios constitucionais da administração pública, ok? Pronto, minha gente. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula número 3. Nossa próxima aula, a gente vai falar do Plano Nacional de Educação, né? Aquele plano que, em regime de colaboração, através de uma administração estratégica, ele vai reger todo o funcionamento da educação a nível de todo o país. Aguardo você na nossa aula 3. Até lá.